Entenda isso com a mensagem desta noite, no nosso telão. Direção para decisão. Diga, direção para decisão. Glória a Deus. Eu creio que Deus nos dará direção nesta noite, porque nós precisamos tomar decisões. Quem precisa tomar uma decisão? Você sabe que as suas decisões implicam na sua vida toda. E coisas que estão para acontecer este ano ainda, em 2010, dependem de decisões que nós vamos tomar a partir de hoje. Então que Deus nos dê esta direção com clareza. Salmo 32, 8 e 9 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Nós não somos cavalos nem mulas e nem queremos nos assemelhar a eles. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e receber conselhos do céu. Vamos orar? Feche seus olhos. Falemos com Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Senhor de Senhores. Aqui se reúne um povo que se chama pelo teu nome. Aqui se reúne um povo que aguarda este momento em que tu falas profundamente a cada coração pela tua própria palavra. O Espírito Santo que habita em nós nos convence, Senhor. E é isto que nós queremos agora, Jesus, receber a tua palavra. Precisamos todos, sem exceção, de direção dos céus para tomarmos decisões nesta terra, Senhor. Porque as decisões que tomamos implicam, Senhor, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos sonhos, nas nossas realizações, no nosso ministério. Pai amado, Pai bendito, nós queremos, Pai, que a tua vontade se cumpra em nós. Por isso, ensina-nos, Senhor. Aprofunda este assunto, Jesus, para que ninguém saia daqui desorientado, mas que cada um saia daqui orientado por ti para tomar decisões certas. Oramos com fé, declarando que ainda faremos grandes coisas. Orientados por ti, de fato, prevaleceremos. Para a glória de Deus, amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos abençoados, boas sementes sobre a terra, aqueles que são chamados na Bíblia de vasos de honra, vasos de misericórdia, preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que não são pedra de tropeço, aqueles que são pedras que vivem, aqueles que são o bom perfume de Cristo, vitoriosos em todas as coisas. Esta será a primeira mensagem nesta etapa de preparação para a mudança de endereço. Por que nós vamos começar a tratar de alguns assuntos que dizem respeito à nossa vida neste mês de final de agosto, mês de setembro, outubro, novembro, dezembro? Porque Deus quer nos preparar para o que virá a partir deste marco em nossa igreja em São Paulo, que é a mudança de patamar, o início real de um novo ciclo, que já começou em 2009, mas que nós cremos que agora começa a se manifestar, coisas começam a ganhar forma. Nós temos de hoje até o final do mês de setembro, um tempo para ouvir a voz de Deus e entender exatamente o que Ele quer de nós nesta nova etapa das nossas vidas, nesta nova etapa do nosso ministério em São Paulo. Eu quero lembrar o que nós temos dito aqui inúmeras vezes, né, muitas vezes, e que domingo também eu falei, en passant, no meio do testemunho sobre a decisão que tivemos que tomar de mudarmos daqui neste momento. Quero lembrar que a coisa mais importante, em primeiro lugar, que nós temos que saber é entender, é perceber qual é
a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o mais importante para entendermos, para tomarmos decisões na vida, é qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu falei aqui que nós queríamos, porque Deus colocou um sonho de construirmos uma sede própria em São Paulo, um palácio para Deus. E Deus nos vem acalentando este sonho. E nós, humanamente, racionalmente, fizemos o possível. Buscamos, batemos, fomos atrás. E vimos que Deus colocava alguns impedimentos para este momento, para a realização deste sonho. Há um ano, Deus, numa reunião de oração entre o corpo ministerial, nos fala pela palavra, nos fala em profecia. O Espírito Santo testifica em cada coração de cada homem e mulher de Deus que a hora é de continuar acalentando o sonho, porém com uma estratégia de crescimento, de avanço. E o Senhor então nos coloca no meio da realização do sonho um patamar intermediário, nos mostrando que é nesse patamar que Ele nos dará os recursos, que Ele fará uma obra que vai nos proporcionar a realização da construção deste palácio. O que eu quero dizer com isso é que é importante aprendermos a ouvir a voz de Deus. Porque se numa hora dessa nós cismamos de fazer a nossa vontade, de qualquer jeito, a qualquer custo, nós vamos colher, nós vamos pagar caro por isso. Nós vamos envolver as nossas vidas, as nossas famílias, as famílias do ministério, o nome do ministério, o nosso apostolado. Então decisões são muito sérias, decisões são muito importantes. E nós precisamos ter como ponto número 1 para tomarmos qualquer decisão, o ouvir, o ter a sensibilidade, aprender a distinguir a vontade de Deus, saber, conhecer qual é a vontade de Deus. Então, eu estou feliz em poder trazer esta palavra, eu me sinto à vontade em falar sobre isso, porque nós temos aprendido a ouvir a voz de Deus e a entender que é nesta voz de Deus que está a direção para nós tomarmos decisões. Lógico que os irmãos estão entendendo o tamanho dessa decisão, as proporções de uma decisão como essa, os envolvimentos que uma decisão neste momento no ministério, o que envolve tudo isso. Então, você pode conhecer muito da doutrina bíblica, você pode conhecer bastante a revelação da graça de Deus, você pode conhecer a homilética, não é omelete não. Homilética, você pode conhecer a exegese, você pode conhecer muito de hermenêutica, você pode ter acesso aos sermões mais bonitos do mundo, mas se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, você nunca será nada, você nunca irá chegar a lugar nenhum. Quando você não sabe, pense num trajeto, por exemplo, né, de carro. Quando você não sabe o destino, qual é a meta que você tem que seguir para chegar lá, né? Que objetivo você tem para ir naquele lugar a atingir? Só há duas alternativas. Ou você vai procurando, tateando, perdido, né? Sujeito a ficar cada vez mais perdido e ir para o lado oposto do destino. Ou então você procura um mapa. E hoje você adquire um GPS, coloca lá e você vai com precisão ao local desejado. Agora, nós não podemos, como filhos de Deus, desconhecer o destino que Deus tem para a nossa vida aqui nesta terra. Por quê? Porque Deus quer verdadeiramente revelar qual é a sua vontade, ou a vontade dele total. Nada ficar obscuro. Deus quer revelar toda a sua vontade ao seu povo. Porque a Bíblia diz que nós temos um guia pessoal, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos guia, que Ele nos livra, que Ele nos dirige, que Ele nos instrui, que Ele nos ensina. Então, só se nós formos muito tolos para não
buscarmos em Jesus a instrução, o ensino, a direção, o guia que nós precisamos. Nós temos que entender esta intimidade com Deus para nós não darmos passos errados, para nós não tomarmos decisões equivocadas na vida. Decisões equivocadas trazem consequências terríveis. No Salmo 32:8 que nós lemos, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. O Senhor está fazendo uma proposta maravilhosa. Ele diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar qual caminho você deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Então, aprenda uma coisa: o conselho de Deus vem debaixo da sua direção. Quer dizer que o Senhor tem que estar olhando para nós, nós temos que estar debaixo do controle total de Deus para nós sermos dirigidos por Ele, para Ele nos dar esta direção. Nós estamos aqui exatamente para recebermos conselhos de Deus. Quem precisa de conselhos de Deus? Amém? Às vezes, irmãos, Deus mostra, às vezes Deus guia. Deus tem maneiras diferentes de nos dar esses conselhos, né? Às vezes Deus faz coisas de uma forma totalmente sobrenatural. Nós imaginávamos que ia ser de uma maneira, que Deus ia mostrar assim, que Deus ia sinalizar assado, e não é. Deus faz de outro jeito porque Ele é sobrenatural. Mas às vezes Deus guia de forma tão normal, de forma tão natural, que nós precisamos aprender a perceber quando é que Deus está dando uma direção, quando é que Deus está dando um conselho, principalmente para aquelas questões cruciais da vida. Porque tem uma coisa que é assim: será que eu visto essa roupa ou visto essa roupa? Isso é uma decisão com um tipo de implicação, tá certo? Se você errar, pode ser que você passe frio ou passe calor. Se você errar, pode ser que você passe ridículo. Mas não mais do que isso. Agora, existem certas decisões que elas têm implicações. Existem coisas na nossa vida que são cruciais. Casamento, filho, uma carreira, uma mudança de bairro às vezes, uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma mudança de empresa, não é? Um estudo, uma aquisição, sei lá, a venda de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. São coisas muito sérias, são coisas muito, muito, muito importantes. Então, como é que Deus dá conselhos a nós? Nós queremos esses conselhos. Então, em primeiro lugar, vamos aprender. Deus é o nosso guia. Então, você tem que descansar nessa verdade de Deus. Diga: Deus é o meu guia. Em Mateus 6,25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, em primeiro lugar, o que o Senhor diz? Não ande ansioso. Isto é um conselho de Deus. Não é um conselho de Deus? Então, Deus já está te dando um conselho. Não ande ansioso. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Isto aqui, não vos inquieteis. É outro conselho do Senhor? Não vos inquieteis. Isto é outro conselho de Deus. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz assim: não ande ansioso, não ande inquieto, mas busque o reino em primeiro lugar. Busque a justiça do Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas, inclusive a orientação para as decisões importantes da nossa vida. Você recebe? Amém. Então, pense comigo: é responsabilidade do pai instruir um filho, não é? É responsabilidade de um pai ensinar um filho. Qual é a responsabilidade do nosso pai? Nos instruir, nos ensinar, nos guiar. É responsabilidade dele. Porque ninguém nasce sabendo ser cristão. Ninguém nasce sabendo como é o cristianismo. Deus tem que ensinar. Deus tem que instruir. E como é que ele ensina? Como é que ele instrui? Usando os ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos tenham um bom desempenho. Então, graças a Deus pelos ministérios que nos ensinam, nos instruem, nos orientam, nos aconselham, nos guiam, é para o nosso bem. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um pai que me ensina e me instrui, e coloca ministérios para me ajudar a ser bem-sucedido,
qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é seguir as suas instruções. Então diga, a responsabilidade de Deus é me instruir, me aconselhar. A minha responsabilidade é seguir as suas instruções. Porque, amados, não adianta Deus dar instruções para o casamento, instruções para o namoro, instruções, sei lá, para os negócios, para a saúde, para a família, e eu não seguir as instruções de Deus. E depois eu dizer, por que que Deus me deixou fazer isso? Por que que Deus não me impediu? Ora, Deus tem instruções, Deus tem, conselhos para nos dar. Agora, eu preciso estar debaixo das suas vistas para que Ele me indique o caminho. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, assim, antes de eu passar para o outro, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o certo não é o que eu penso, o certo não é o que eu acho, o certo é o que Deus diz. Amém? Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, em todas as áreas da vida, quando entram as instruções de Deus, quando entram os conselhos de Deus, quando entra a palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando você segue, Ele endireita as suas veredas, Ele endireita os seus caminhos. A pessoa pode chegar aqui aos trancos e barrancos, pode chegar aqui a pessoa desmotivada, querendo morrer. Mas quando ela começa a receber as instruções de Deus, e ela começa a praticá-las sob as vistas de Deus, todas as veredas da vida da pessoa são endireitadas. Vai tudo para o lugar. Deus começa a arrumar a vida. Amém? Então, primeira coisa que você precisa saber, que Deus é o nosso guia. Você precisa descansar nesta verdade. Deus nos guia. Segundo, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Tudo que Deus estabeleceu tem um tempo. E todos os tempos estabelecidos por Deus são perfeitos. Você veja o nascimento de uma criança. 9 meses. 9 meses tem que nascer. E nasceu de 7. É problema. Tem cuidado. É verdade ou não é? Passou de 9. Mas passa, bispa. Às vezes passa. Não dá sinal, passa. O que que acontece? Começa a bater o coração mais lentamente, começa a entrar em sofrimento, pode ter uma infecção, a criança pode evacuar, pode ter muitas complicações. Então nós vemos assim, a perfeição de Deus para as coisas estabelecidas por Ele. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, e principalmente as coisas do ministério, é como Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E assim, como Deus é perfeito no seu tempo. Amado, não adianta a gente querer apressar Deus. E nem adianta a gente querer falar, agora não, Deus. Porque eu já tentei as duas coisas. Eu já tentei apressar Deus. Vamos, Senhor, vamos logo, Jesus. Ai, eu quero logo, precisa logo. E Deus fala, olha, não é a tua pressa que vai me mover. Eu tenho a hora certa. Como eu já fiz o outro também, o contrário. O Senhor diz, vai lá. Ah, não, agora não, Senhor. Você vai falar, eu não, agora não estou preparada para isso. Então, nós precisamos aprender com Deus que Ele tem um tempo perfeito para tudo se manifestar. Acredite na vontade de Deus, mesmo antes de você conhecer essa vontade. Amém? Amém. Salmo 48 diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei, está a tua palavra. Então assim, o salmista disse, agrada-me fazer a tua vontade, agrada-me. Então, o nosso grande prazer na vida, qual é? Fazer a vontade de Deus. Por que que o salmista disse isso? Quer saber por quê? Porque quase sempre há um conflito muito grande entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente fica feliz, a gente fica prazeroso na vida. Quando você pegar um crente, sabe, sem prazer na obra, ele não está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque agrada-me fazer a vontade de Deus. É bom, traz prazer fazer a vontade de Deus. E quando a gente não faz, a gente não está feliz. E quase sempre há um conflito muito grande entre a vontade de Deus e a vontade do homem. A tendência do ser humano é para o pecado. É verdade, é para o erro. E a tendência de Deus? A tendência de Deus é para a santidade, é para o bem-estar.
O que Deus diz é que é o correto, não é o que o ser humano diz. É o que Deus diz. E nós fomos criados para viver dentro da vontade de Deus. Diga, eu fui criado para viver dentro da vontade de Deus. Bispo, quem está fora da vontade de Deus? Amado, quem está fora da vontade de Deus está mal, está infeliz, está fazendo de conta, caras e bocas, mas não está bem. Mesmo que você ainda não conheça todos os detalhes da vontade de Deus para a sua vida, sinta prazer nisso, em fazer a vontade de Deus. Diga assim, Senhor, eu estou aqui em busca da tua vontade. De novo, Senhor, eu estou aqui em busca da tua vontade. Então, é neste jogo que muitas vezes o ser humano fica com Deus, né? E o Senhor diz assim, você se lembra daquela passagem de Jonas? Eu quero que você vá para Nínive. Ele disse, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis, eu vou para o outro lado. Nós temos esse jogo com Deus. O Senhor diz, é por aqui. Eu não quero aqui, eu quero ali, Senhor. O Senhor diz, esse é o caminho. Mas eu gosto daquele. E é nesse jogo que nós ficamos infelizes. É nesse jogo que nós perdemos. Porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa é cheia de erros, de conflitos, de enganos, não é? Esse conflito humano entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do homem ocasiona duas coisas. Ou tempestade ou bonança. O que aconteceu com Jonas? Quis fazer a dele, ir contra Deus, uma tempestade, ele foi lançado no mar, você sabe a história. Faz a vontade de Deus, o que acontece? Cessa a tempestade, vem a bonança na vida. Então, acredite na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mesmo antes de acontecer alguma coisa. Não é porque não aconteceu ainda que você vai duvidar. Aquilo que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Bispo, mas não estou vendo nada. Mas continua sendo bom, perfeito e agradável. Vai ser assim, a vontade de Deus é essa. Você tem que ouvir o conselho do Senhor. Muito bem. Terceiro lugar, você está identificando a vontade de Deus. Tenha sempre comunhão com Deus. Então, conhecer a vontade de Deus não é por sentimentos, não é por emoções, não é por sensações. A pessoa às vezes tem um calafrio. Eu sinto que Deus quer que eu vá para lá. Amado, cuidado com isso. Isso é perigoso. Nós já vimos muita gente cheia de... e foi para o lado do inferno. Então, não é sensação, Roberta, não é emoção, não é, sabe, essas coisas, sentimentos do homem. A vontade de Deus, você começa a vivenciá-la pela comunhão íntima com Deus. Quanto mais necessidade você sente de ter o seu tempo com Deus, o seu tempo a sós, as suas orações, o seu momento de intimidade, mais você vai percebendo que é nessa intimidade que Deus lhe fala, que Deus lhe dirige, que Deus lhe instrui, que Deus lhe ensina. Em 1 Coríntios 1,9 está escrito, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, nós temos um chamado a ter comunhão com Deus. Diga, eu tenho um chamado para ter comunhão com Deus. Então, para eu saber a vontade de Deus para as minhas decisões, eu tenho que ser uma mulher que tenha comunhão com Deus. Eu tenho que ter vida íntima com o Senhor. 1 de João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, quer dizer, se eu digo que eu estou com Cristo, que eu tenho meu momento íntimo com Ele, mas ao mesmo tempo eu sigo as vozes do mundo, eu faço o que o mundo diz, eu leio o livro de autoajuda, eu sigo sei lá o que da outra lá que fala ao contrário. Então, o que diz a Bíblia? Mentimos e não praticamos a verdade. Grande parte do povo de Deus aí fora mente, porque diz que tem comunhão com Deus, mas segue o que o seu próprio coração diz, ou que outras pessoas dizem, outras vozes dizem. Romanos 12,2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não aceite o modelo desta terra. O modelo desta terra é o oposto ao modelo de Deus. Agora, se você tiver comunhão com Deus, se você estiver dentro da vontade de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai mostrar a vontade dele, já revelada na palavra, e também vai mostrar coisas específicas que você precisa saber.
Há uma vontade de Deus geral para todo o povo, mas há uma vontade de Deus quando nós precisamos de uma orientação específica que Deus também lhe mostra, né? Porque há momentos que você precisa de uma direção específica. São detalhes numa decisão que não podem falhar, não podem estar ausentes. Imagine, amado, nós precisamos de conhecer bem a vontade de Deus, a geral para todo o povo do Senhor, mas também naquele momento crucial de tomar uma decisão na vida. Quarto lugar, procure sempre o que diz a Bíblia Sagrada. Por quê? Você tem que amar a Bíblia, amar a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. A vontade de Deus nunca contradiz o que está na Bíblia. Então, se você conhecer a Bíblia, amar a palavra de Deus, você vai sempre testificar que aquilo que você está recebendo como uma voz interior, o Espírito, uma revelação pessoal, também está na Bíblia Sagrada. Tem que bater com a Bíblia, né? São detalhes que estão ali que você vai confrontar. A Bíblia nunca pode se contradizer. E a vontade de Deus não pode contradizer. Você veja uma situação séria de casamento. Já falamos aqui inúmeras vezes, né? Com quem casar? Ora, já vimos. Tem que ser um homem ou uma mulher da luz. Você tem que ir para a Bíblia, você tem que ver o que Deus fala. É da luz, tá bom. Agora tem que ser temente a Deus. Tem que ter comunhão íntima com Deus. Tem que ser julgo desigual. Não adianta ser uma pessoa da luz, mas de um ministério que crê de doutrinas diferentes, que tem práticas diferentes. Vai dar problema, vai dar conflito. A Bíblia diz que tem que ser julgo igual. Então, são regras, amados, que se não obedece, não procura nas Escrituras, vai sofrer. Eu não vou dar o exemplo do avião, mas tem rapaz que insiste no avião. Bispa, mas ele é um avião, bispa. Mas a mulher é um avião, bispa. Mas, amado, é um avião que está nas trevas? É um avião sem o Espírito Santo? É um avião. Deixa o avião no aeroporto de Congonhas, vem aqui, pega aqui, às vezes um teco-teco é melhorzinho, ou você deixa o 747, sei lá o que é. 767 lá. Bispo, mas aquele é um 767. Aqui na igreja tem só ultraleve. Olha. De repente você pega o 747. É 747? Não sei se é isso. Mas você pega o 747 e depois não tem gasolina de Deus para decolar. Não tem o poder do Espírito Santo. E vai ficar lá, parado no aeroporto. Não decola na vida. É melhor você ouvir a voz de Deus, rapaz. Amém? Isso aqui é muito sério. Então, se não está de acordo com as Sagradas Escrituras, sai fora, foge, fica insistindo, e quer provar para todo mundo que Deus está naquilo. Amados, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é nada desagradável, não é, desprazeroso, é uma coisa boa, todo mundo gosta, faz bem para todo mundo. Questões de trabalho, você tem que ir para a palavra de Deus. Bispo, onde é que eu vou trabalhar? Eu estou aqui com 3 opções, eu não sei, eu mandei meus currículos, estou sendo chamado. Amado, olha lá, é uma empresa que tem 2 pesos e 2 medidas? É um local que todo mundo mente? Tem mentira, tem suborno? Já se sabe que a documentação é toda irregular? Sai fora, não vai dar certo, isso não é para você. A Bíblia fala do que é uma família. Maridos, vivei a vida comum do lar. Mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido. Filhos, obedecei os vossos pais. Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha longa vida e tudo te vá bem. Pais, não provoque os vossos filhos a ira. Está tudo na palavra de Deus. As características todas estão aqui. Amém? Alvos futuros. E o nosso futuro, bispa? Como é que eu posso desejar, por exemplo, a casa do meu vizinho, amado? A Bíblia diz o quê? Não é para cobiçar nada do alheio. Não é para você ficar de olho nas coisas do outro. Ah, bispa, você sabe que tem pessoas que cobiçam o carro do outro, cobiçam a casa do outro. Você sabe que tem pessoas que eu descobri que cobiça a empregada do outro?
É verdade. É capaz de procurar a empregada e falar: quanto você recebe lá? Eu te pago mais. Do irmão. Olha, como isso é possível? A pessoa tem que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Cobiçar as coisas dos outros, invejar os outros. Você tem que olhar para si. Como eu vou comprar a minha casa? Como eu vou construir, sei lá, a minha casa? De que forma? Qual é a renda que eu tenho? Não é? Qual é a possibilidade de eu fazer uma proposta? Como é que passo que eu posso dar? Tem coisas específicas na palavra, amados, sobre todas as áreas da vida. É só querer conhecer a vontade de Deus, porque tem tudo. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem erra? Quem não conhece a vontade de Deus, erra. A Bíblia diz: não faça sociedade com ímpio. A pessoa vai e faz. Mas, bispa, tem uma pessoa boníssima. Olha, eu conheço, mas ele, olha, é um primo meu de 2º grau. Ele é boníssimo, ele é maravilhoso, sabe? Ele chora, sabe? Ele se emociona. Amado, mas ele não tem Jesus como seu Senhor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos pôr os pés no chão, amados. As coisas não dão certo porque nós achamos. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Você tem que fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz: não faça isso, não faça sociedade. Quantas pessoas, amados, começam: não, eu ponho a mão no fogo por ele. Agora ele pôs você inteiro no fogo. Você punha a mão no fogo, agora ele te pôs inteiro no fogo. Então assim, a Bíblia é muito clara. Ou é Jesus o seu Senhor, e você se submete à vontade dele, ou vai dar tudo errado. E a gente depois não pode ficar aí achando que a culpa é de Deus. Nós devemos sempre procurar os princípios bíblicos antes de tomar qualquer decisão na vida. Este é o grande segredo que eu lhe passo esta noite. Procure o que Deus diz a respeito de cada assunto. Amém? 5º lugar, peça sabedoria a Deus. É um problema dos crentes. Faz as coisas e não pede sabedoria a Deus. Não pede conselho para ninguém. Aí depois que fez tudo errado, que vem as consequências, aí vai lá: o que eu faço agora? Aí vai para as salas dos pastores: eu queria um gabinete de urgência. Por que você não pediu um gabinete antes? Para ouvir conselho, para orar, para ir para a Bíblia, para saber o que Deus diz a respeito. Pedir sabedoria a Deus para agir. Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Poucos pedem sabedoria para fazer um negócio, poucos pedem sabedoria para ver se vai dar certo um relacionamento, se deve entrar num relacionamento. Poucos pedem sabedoria para falar com um patrão. Poucos pedem sabedoria para desmanchar uma sociedade, para desmanchar um namoro, como falar, como agir. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, ore, peça sabedoria a Deus, Deus vai lhe dar. Agora, aprenda a pedir sabedoria, para Deus colocar as coisas como elas devem ser, como elas são de fato, e você ouvir esta voz. 6º lugar, a paz seja o árbitro em seu coração. Quando Deus plantar uma ideia, ou algumas ideias na sua mente, e você tiver paz no seu coração, antes da decisão, significa que Deus está nesse negócio. A paz é o árbitro, é o juiz. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Amado, se você vai tomar uma decisão e você não dorme, você vomita, você desmaia, a pressão sobe, a pressão desce, você tem erupções cutâneas, você tem coceira, você tem sarna, a cabelo cai, você tá, sabe, de ponta cabeça, tem dor de cabeça, tem enjoo o tempo todo. Deus não está nisso. É um sinal, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem alguma coisa desagradável que já começou a mexer com a sua saúde? Não veja Deus nisso.
Então, invista com profundidade na vontade de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Queira, amado. Eu quero a verdade. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero, Senhor, que tu me mostres. Se o Senhor está nisso, se o Senhor não está. A Bíblia traz tudo isso. Provérbios 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Veja, se é uma coisa que você tem que ir atrás, é da verdade, da sabedoria, da instrução, do entendimento. Você tem que saber a vontade de Deus. Você tem que ser instruído. Você tem que ter entendimento. Porque tem decisões, amados, que precisam de instrução específica de Deus. Para isso você tem que investir um tempo na palavra. Você tem que se dedicar à palavra. Você tem que investir um tempinho mais na sabedoria. Para quê? Para que você tenha paz. Sentiu paz para decidir alguma coisa? É hora de Deus. Faça. Vai, Deus está nisso. Isto é um sinal muito forte. E entre o casal, às vezes o casal diz: não, eu acho que tem que fazer. A esposa diz: eu acho que não tem que fazer. E agora? Amado, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Vou lhe dar um segredo grande aqui. Se um diz que sim, um diz que não, nesse momento nós não sabemos se Deus está no sim ou se Deus está no não. Segunda coisa, neste momento, nós não podemos avaliar se alguém está inspirado pelo Espírito ou quem está na carne, com um desejo carnal. Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois. Então, se há discordância, não tome nenhuma decisão. Espere. Como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se é um casal, já tem que andar junto. Já anda junto. Então tem que haver acordo. Ore, vá para a palavra, porque aquele que estiver equivocado, Deus vai mostrar onde é que está a verdade. E aí sim, testificará em ambos qual é a vontade de Deus. É melhor serem dois. Vai ser mais acertado, vai ser mais coerente, vai ser mais prazeroso, vai ser mais seguro. Né? Porque tem casal que diz assim: não, mas é que ele anda na carne, eu é que estou certa, bispa. Será? É muito delicado isso. Não, eu vou por ela, bispa, porque ela ora mais. Mas você é o cabeça, tem alguma coisa, como vou por ela? Você tem que ir por ele, não é por ela. As pessoas se equivocam, amados. Né? Eu conheço gente de Bíblia na mão, que às vezes não está buscando essa sabedoria, e acha que é Deus e é a vontade dela e faz tudo errado, vai para o lado errado. E se tiver alguém junto, leva junto. Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Então, para que amanhã você não se arrependa, para que amanhã você não fique puxando as suas próprias orelhas, para que você não sofra, para que você não perca, ouça o conselho, receba a instrução. Olha, eu não sei aí fora, mas igreja é para isso, amados. O altar sério de uma igreja é para dar conselho, é para dar instrução. Você está aqui hoje recebendo conselhos de Deus, a instrução para a sua vida. Porque todos nós já tivemos experiências que nós não deveríamos ter tido. É ou não é? Se nós pudéssemos voltar atrás, nós não tomaríamos muitas das decisões que nós tomamos no passado. Isso em relação a negócios, a sócios, a vendas, a casamentos, a amizades, a compras, a coisas que trouxeram grandes sofrimentos para todos nós, pequenas ou grandes. Quantas pessoas se casaram sem conhecer a outra pessoa? Acharam que conhecia, erraram. Foi um desastre. Depois vem, mas o que aconteceu? Estou me separando. Por quê? Ai, porque eu conheci a outra personalidade que eu não conhecia. E aí? Tinha que conhecer. E no mundo de hoje, as pessoas são quase a maioria como camaleões. Elas têm várias personalidades, elas se mesclam. E quando uma pessoa quer casar, amados, ela vira qualquer coisa para casar. E se a pessoa não tem um tempo para conhecer, não é verdade? Aí depois vai chorar. E são coisas que que trazem consequências desastrosas. Quantas pessoas fizeram sociedade com pessoas boníssimas, como eu disse, maravilhosas, mas que não tinham Deus no coração, e depois
veio lá o desencontro, o desentendimento, puxada de tapete, enfim, a perda. São decisões que às vezes nos custam muito caro e a gente precisa prestar atenção. Avalista. Quanto a Bíblia diz para não ser avalista, não ser fiador? Você tem que ir para o que a Bíblia diz. Mas tem gente que perdeu tudo. Tem gente que perdeu amigo, tem gente que perdeu família, tem gente que perdeu sono, tem gente que perdeu todos os bens, anos de trabalho, porque não obedeceu isso. Perdeu o sossego. Provérbios 24:6 diz: com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. De onde saem multidões de conselhos? Aqui do altar, você tem que receber. Essas multidões de conselhos é para que você tenha vitória. Que nas tuas guerras você saia sempre vencedor, sempre vitorioso. Que você sempre arvore a bandeira da verdade, do entendimento, da instrução. Amado, cuidado quando você pertence a este ministério. Está ouvindo a palavra da graça de Deus? E vai atrás de uma irmãzinha profeta lá em Interlagos. Cuidado. Cuidado com as irmãs batatas de Itapecerica da Serra. Cuidado com aquele homem poderoso. Ele fala por Deus, mas ele cobra caro para fazer um trabalho de macumba evangélico. Vocês pensam que eu estou brincando, não é? Cuidado, amados, com as comadres que levam e trazem. Cuidado com aquilo, fica só entre nós. Cuidado com esse tipo do fica só entre nós. Se tem coisa que ninguém pode saber, Deus não está nisso. Tudo que alguém não pode saber é do maligno. Porque Deus é luz, é transparente, é claro. Deus não precisa de esconderijo, de segredos, de coisas secretas. 1 de João 4:1. Eu só faço de conta que eu não sei. Vamos voltar para a palavra. 1 de João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não dá crédito a qualquer blá blá blá, qualquer palavra, qualquer visão, qualquer, ideia. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Cuidado, diz a Bíblia. Não dê crédito. Tem gente que deu crédito e depois foi chorar no gabinete. Não dê crédito. A Bíblia ensina tudo. Nós não precisamos correr de esquina em esquina, de bairro em bairro, cidade em cidade, para ir atrás de falsos profetas. 7º lugar. Considere sempre os seus desejos. Como assim? Quando você quiser uma coisa, pense, por que eu quero isso? Sempre. Porque há desejos que são legítimos. A pastora Silmara falou na outra segunda-feira sobre isso. O querer de Deus, ele gera um desejo em nosso coração. Isso é legítimo. Mas há muito querer que não é de Deus. Que é nosso, que é da carne. Até muitas vezes inspirado pelo diabo. Mas como a gente está na igreja, está com Bíblia na mão, sentado num banco, ouvindo um sermão, às vezes a gente pensa que aquele nosso querer é um querer de Deus. Então considere sempre os seus desejos. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A bispa aqui fala que é para eu me agradar do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Os desejos do seu coração devem estar conforme o Salmo 84:11. Põe lá. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam. Então, que desejos é esse que Deus satisfaz do coração? Daquela pessoa que anda retamente, que busca conselho no Senhor, que está debaixo das suas vistas, recebendo a instrução. Então, é o quê? É premissa. Tem que andar retamente. Aí sim, os desejos são legítimos, colocados por Deus. Aí Ele satisfará. Salmo 145:19. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salmo. Ele atende à vontade dos que o temem. De novo, anda retamente, teme a Deus, né? Então, se você realmente quer a vontade de Deus, Ele vai lhe dirigir, Ele vai lhe mostrar, Ele vai lhe suprir, Ele vai lhe satisfazer os desejos.
Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Deus já está vendo. Se coisas pequenas que vêm à tua mão, você faz. Ou se você diz, isso não é para mim. Ah, não, eu não me submeto a isso. Eu já contei uma história aqui, eu não tenho tempo para contar ela hoje inteira. Mas nós tivemos aqui no passado uma pessoa que tinha filho, etc, etc, e de repente estava desempregado. E nós arrumamos um trabalho para esta pessoa. E esta pessoa ia ganhar um bom salário para ser dama de companhia de uma senhora que estava recém-operada, vinda de uma cirurgia. Uma senhora muito rica, aqui no bairro de Moema, sozinha num apartamento de cobertura, pagaria o salário, essa pessoa ficaria morando nesse apartamento com a filha, comendo, apenas administraria remédios, eu falei certo? De horas certas, etc., moraria ali, naquele apartamento. Morava lá numa periferia, lá na biboca da biboca, depois da Zona Leste. Quando nós falamos, eu não quero. Não? Onde você está? Eu estou num galpão, como chama aquele negócio? Albergue. Com uma filha de 11 anos, você está num albergue masculino? E você prefere ficar lá? A ganhar R$600, morar com uma senhora num apartamento de luxo aqui num bairro da Zona Sul? É muito puxado eu dar banho nela, pegar ela, pôr na cadeira de rodas, não sei o quê. Muito puxado. Depois, não quis aceitar os 600, mais tarde estávamos lá com um outro negócio. Olha, agora é 400. Para ser, não sei se recepcionista de um consultório médico, você aceita? 400? Eu vou trocar figurinha, vou pagar minhas contas. E eu pensei, pelo menos vai começar a pagar as contas. Mas não aceitou. O albergue era mais conveniente. Então, o que eu estou mostrando? Vem a mão para fazer, agarra, amado. Não fique com essa, isso não é para mim. O meu status, o meu nome, a minha posição. É verdade, às vezes Deus permite que alguém passe pelo que passa, perca tudo, vá lá embaixo, como ele fez com o filho pródigo. Era amado dele, era um eleito, era um escolhido, mas foi comer comida de porco para aprender a instrução do pai, para valorizar o que tinha antes, para perder a soberba, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Tem gente que só quando cai é que percebe, e agora? E ainda caindo, não, isso não é para mim. Quando você vai perceber que é para você? Quando estiver no inferno. Onde eu estou? Me perdi. Eclesiastes 9:10. 8. Aprenda a tomar decisões pela fé. Eu vou encerrar aqui com esse ponto, que é maravilhoso. O que é tomar decisões pela fé? Você vem pedindo sinais a Deus, instrução, entendimento, sabedoria, e Deus está falando tudo. É isso, é isso, é isso. Deus lhe deu conselhos, usando pessoas tementes a Deus, em linha com Deus. Deus lhe mostrou na Bíblia as características de uma decisão certa naquela área. Deus lhe deu insights. Deus colocou a paz no seu coração como árbitro daquilo lá, né? Deus preparou tudo. Deus falou pelo altar. Deus falou por conselheiros. Deus falou pela palavra. Você orou, você colocou aquilo debaixo. Está tudo bem. Aí, você vai fazer? Eu não sei, eu tenho medo. Bom, agora o que falta? Agora falta, amado, dar um salto por fé. Porque depois que Deus mostra, instrui, ensina, dá sabedoria, prepara, dá conselho, mostra na palavra, dá paz no coração, o que falta? Agora falta usar tudo que aprendeu, né? Falta tomar decisão pela fé. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não tenha medo. Pode saltar pela fé, que os seus passos estarão sendo dirigidos pelo Senhor. Amém? Então, se você tem certeza, vá. Se você não tem, não vá. Porque 99% da vontade, da nossa vontade, normalmente entra em conflito com a vontade de Deus. Mas depois de Deus te dar todos os sinais, a paz, a segurança, o respaldo da palavra, os conselhos dos mais experientes, o que falta? Falta você verdadeiramente acreditar naquilo e dar um pulo de fé. Amém? 9 para encerrar. Põe para mim o 9.
Às vezes, Deus nos guia com impedimentos. Não diga que é o diabo. Se você está orando, buscando sabedoria, se você está pedindo sinais a Deus, se você está nas características da Bíblia para aquela área da vida, tem um impedimento, amado? É o diabo. Você já deixou a lei há muito tempo, que lá só se vive na sombra do capeta. Não é o diabo, é Deus lhe impedindo para lhe livrar. É livramento, é porque Deus tem um outro patamar, um outro propósito. Porque em Apocalipse 3, 7, 8 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Não tem diabo que feche uma porta para você. Se Deus abriu, está aberta. E que feche, ninguém abre. Às vezes é o próprio Deus que fecha. E também não adianta você insistir, porque não vai abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta maior está aberta, é que às vezes tem uma pequena que Deus tem que fechar para você enxergar a maior. Senão você fica ali naquela mediocridade, naquela portinha pequenininha. Deus diz: vou fechar essa. É porque o diabo, Deus diz: sou eu que estou fechando. Porque eu tenho uma grande aberta, a qual ninguém pode fechar. Você tem que receber isso. Então, a certeza absoluta que você terá na hora de agir, de tomar uma atitude, é aquilo que a fé vai te mostrar. Deus abrirá todas as portas. Então, se uma porta se fechou, uma maior está para se abrir. Você tem que confiar em Deus. Eu termino com o 10º ponto. Deixe que tudo seja conforme a vontade de Deus. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que você ouça sempre a resposta de Deus. Cuidado com os planos que você faz no coração. Eles têm que estar sempre debaixo da aprovação, da apreciação do Senhor. Os poucos erros que eu cometi ministerialmente, eu posso dizer isso diante de Deus, os poucos erros que nós, como ministério, cometemos, não foi, amados, por carne, foi por nós não gastarmos tempo suficiente para ouvir a vontade de Deus. Se você gastar um pouquinho de tempo mais para ouvir a vontade de Deus, você não erra. E você vai ver o prazer que é fazer a vontade de Deus. E ser em tudo sempre bem sucedido. Então receba a partir de hoje uma direção muito clara para você tomar as decisões que você precisa tomar hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, esse final de mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, porque grandes coisas nós vamos fazer e de fato nós vamos prevalecer. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém, 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 amém. Fique de pé no seu lugar. Bispo Rai vem orar, dar a bênção final. Os ministros de louvor vão encerrar. Me desculpe os minutos que passamos. Eu creio que baseado nesta mensagem, você pode tomar decisões certíssimas, recebendo direção de Deus, conselho, sabendo como é que Deus lhe sinaliza. Agora, não fique travado. Se lance por fé, amado. Se lance por fé. É hora de saltar desse ninho. Tem gente que tem todos os sinais de Deus que é hora. E não pula do ninho porque tem medo. Você não está aqui para ficar no ninho para sempre. Amém. Glória a Deus. Se a nossa igreja está dando um salto de ninhos para um espaço amplo, ninguém mais vai nos segurar. Você tem que aprender com o altar, com o ministério, a fazer isso também. Chegou a sua vez. É hora de você saltar do ninho e viver a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Ó Deus, por esse culto abençoado, por esses momentos em que mais uma vez nos reunimos na Tua casa para receber conselhos, ó Pai, preciosos, que certamente nos ensinarão a tomar decisões corretas, decisões, ó Pai, alinhadas com a Tua vontade. Te louvo, ó Pai, te agradeço pelo nosso ministério, pela missão apostólica da graça de Deus, por esse ministério que tem compromisso com a verdade, por esse ministério, ó Pai, que prega uma palavra libertadora, a graça de Deus, por esse ministério, ó Pai, de homens e mulheres Amém, sérios, Senhor. comprometidos e compromissados Amém, com a verdade, obrigado, com a Senhor. Tua palavra, ó Pai. Como é bom nós nos sentirmos, ó Pai, apacentados. Amém, Senhor.
sentirmos, ó Pai, que a Tua palavra é prioridade no local. Ó Deus, isso traz alegria para o nosso coração, isso renova as nossas energias. Eu te louvo, ó Pai, por esses momentos, mais uma vez, em que nós podemos estar nos Teus atos nesta noite, ó Pai. Mais uma vez crescemos no conhecimento da Tua palavra. E por isso nós declaramos, ó Deus, que teremos uma sexta-feira brilhante, ó Pai. Abençoada, Ó Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, Jesus. As nossas decisões, ó Pai. Alinhamos, submetemos todas elas à Tua soberana vontade. Porque desta forma nós não erraremos, Jesus. Por isso nós declaramos que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os sábios do Senhor digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só decisões certas a partir de agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Venha, 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 ministro David. Cadê as palmas? Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e as águas da fonte correndo os montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, então se ouvir então a voz que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restitui o céu e abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais que o devorador roubou. O céu se abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e as águas da fonte correndo os
acertada, 7 vezes mais instrução da parte de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz. Em nome de Jesus, tenham todos uma excelente sexta-feira, sábado, Fundamento Caris, amém? E diga quem está ao seu lado: direção de Deus para tomar decisão. Você não vai se enganar. Boa noite, internautas, até domingo.